Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe a todos. Uma vez mais, no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, a exposição doutrinária das 18 horas, que tem como objetivo fundamental ampliar os nossos conceitos sobre ética moral, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a psicologia espírita, fundamentalmente conceitos que nos propiciem a fazer escolhas mais favoráveis na nossa existência. Como temos dito sempre, a nossa vida será sempre as nossas escolhas e as suas consequências. Então, a partir de nos envolvermos com essas questões fundamentais do espírito imortal, entronizá-las, descê-las do nosso intelecto para o nosso coração e urgentemente tornar hábitos mais saudáveis para acelerar o nosso processo de redenção. Esse será sempre o nosso objetivo. Portanto, meus queridos, bem-vindos sejamos todos à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Nesta tarde e noite, nós seremos conduzidos pelo nosso querido professor Eloy Lemos de Mello, que irá abordar a temática de Deus no Universo. Muito interessante, realmente, a abordagem do nosso querido professor, e nós estamos imensamente felizes por contar com seu concurso entre os nossos tarefeiros da nossa sociedade, bem como da própria regional. Vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, e ele irá nos conduzir, então, na reflexão. Pai da vida, Criador de todos os nós, que um dia alhures no espaço e no tempo, na nossa retaguarda, lançado fomos à liça, simples e ignorantes, de existência em existência, trocando de corpos físicos tantas vezes quanto se fazem necessárias, atingimos, enfim, Pai da vida, a razão, o bom senso, a lógica, a lucidez, nos enquadrando, envidando todos os esforços possíveis para trabalharmos de acordo com as suas leis, com as vossas leis, digo, sábias e justas. E desta maneira, sem sombra de dúvida, equacionando a nossa sombra densa com a nossa iluminação futura, para acelerarmos o nosso processo de redenção. Ampara-nos, protege-nos, estimula-nos uma vez mais através dos vossos mensageiros celestes, para que tenhamos a capacidade de assimilar a lição da tarde e noite e colocá-la em prática na nossa vivência. Que as vossas bênçãos, Pai da vida, recaiam sobre todos nós, na medida exata em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. Obra de Herculano Pires, tratando da filosofia espírita, concepção existencial de Deus. Um pequeno trechinho do que este grande sábio nos legou. Diz ele para nós o seguinte: mais do que nunca, a inteligência imanente, o pensamento por trás da energia, revela-se aos nossos olhos. Ultrapassando os dados tradicionais, as pesquisas atuais nos mostram uma estrutura da realidade em que a inteligência da criação esplende de maneira inegável. As estruturas atômicas, suas infinitas formas de conjugação, os campos de força do espaço sideral, as partículas atômicas livres formando os plasmas físicos e o outro mundo da antimatéria e tantas outras descobertas recentes ampliaram tanto o poder da inteligência imanente que não existe mais a mínima possibilidade de negá-la. Deus se revela na natureza, como queria Camille Flammarion e como pretendia Ernesto Bozano. Talvez se possa explicar cientificamente a ação de Deus em termos da antiga teoria do éter espacial, hoje revivida pela luz infravermelha dos físicos soviéticos, que impregna todo o universo, ou pelo oceano de elétrons livres de Dirac, em que o universo está mergulhado.
Não se trata de Deus antropomórfico das religiões, do velho Padre eterno da crença popular, nem mesmo do Yahvé bíblico, esse caprichoso manipulador de bonecos de barro em que soprava o hálito da vida, e nem tampouco do Brahma indiano que gerava as castas segundo a hierarquia dos membros do seu corpo humano, mas de uma inteligência cósmica dotada de ciência e poder, que a tudo se liga pelo seu magnetismo, pelo seu pensamento, criando, sustentando e renovando as coisas e os seres do infinito. Não é um Deus alheio ao destino da criação, mas ligado a ela em todas as minúcias e agindo segundo um plano em que todos os objetivos estão definidos. Sua poderosa ação não é jamais aleatória, mas teleológica, determinante, precisa. Negar isso seria negar as próprias conquistas da ciência em nosso tempo. A verdade inegável e insofismável é que estas conquistas provaram de sobejo a existência de Deus, não mais apenas como necessidade lógica, mas como realidade sensível e verificável a todo instante. Deus no universo. O nosso querido professor vai nos conduzir na reflexão e posso vos assegurar, meus queridos, vai acrescentar na nossa vivência. Estejamos atentos, porque é uma honra, mais uma vez, ouvi-lo. Muito boa noite. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe uma vez mais, que tenha misericórdia de todas as nossas limitações, mas nos encontramos aqui mais uma vez para falarmos nesta tarde da grande obra da criação e, quem sabe, ampliar a nossa capacidade de sensibilização e de percepção do Criador em nossas vidas. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Este é o soneto de número 13 do poema A Via Láctea, do magnífico poeta brasileiro Olavo Bilac. Neste soneto, nós conseguimos perceber o encantamento, mas ao mesmo tempo a estupefação, o assombro, o espanto daquele que lança o seu olhar para o espaço e consegue perceber a cintilação das estrelas, consegue sentir, intuir a grandiosidade do universo. Muitos outros poetas, pensadores, filósofos, no entanto, foram ainda mais longe, foram ainda mais ousados. Lucrécio, por exemplo, o poeta da natureza, há 2000 anos atrás aproximadamente, diria em alto e bom som que de todo o universo visível, não será ele o único na natureza, e devemos crer que haja em outras regiões do espaço outros mundos, outros seres, outros homens. É verdade. Este pensamento de que tratava Lucrécio, a possibilidade da existência de vida em outros mundos,
é um pensamento tão antigo quanto a própria existência humana na Terra. Desde que o homem atingiu a inteligência e a razão, intuitivamente traz em si esta ideia. E sendo assim, os grandes pensadores da humanidade, aqueles homens de gênio, em sua grande maioria, divulgaram, proclamaram a ideia da existência de outros mundos habitados no universo. Isto começa de muito tempo. Desde os hindus, os chineses e os árabes, povos bastante antigos, em seus livros ensinavam a pluralidade dos mundos habitados. Nós veremos, por exemplo, nos Vedas, que é o antigo Gênese dos hindus. Os Vedas ensinam a pluralidade dos mundos e diz mais, diz que cada ser, após a sua encarnação na Terra, irá para um mundo de acordo com as suas obras. Mas além deles, os celtas e os gauleses também ensinavam esta doutrina. E destaca-se entre estes povos antigos ainda os druidas, que segundo a história, era um povo bastante à frente do seu tempo. Os druidas ensinavam esta doutrina. Eram grandes conhecedores da astronomia, mais do que se supõe atualmente. A tal ponto eram os cultos religiosos deles, que era difícil distinguir as ideias religiosas das próprias ideias astronômicas que eles tinham. Ensinavam esta doutrina da pluralidade dos mundos e da reencarnação. Mais adiante, o Egito. O povo egípcio também conhecia esta doutrina. Os egípcios, no entanto, as evidências mostram que restringiam esta ideia de pluralidade dos mundos ao sistema solar. Mas, independentemente da escala, eles a ensinavam francamente. E se nós vamos além, vamos encontrar ainda os gregos. A maioria das seitas gregas ensinavam isto. A mais antiga delas, a escola jônica, fundada por ninguém menos do que Tales de Mileto, ensinava também a pluralidade dos mundos. E depois, filósofos renomados de sua época, seus discípulos, seus continuadores, Anaximandro, Anaxímenes, prosseguiam ensinando esta doutrina. Anaxágoras, na sequência, parece jogo de letrinhas. Eram os nomes deles. Anaxágoras, na sequência, também continuador desta escola, ensinava a pluralidade dos mundos habitados e mais, muito à frente, muito antes de Galileu, falava do movimento da Terra em torno do astro-rei e, por causa disso, arrumou diversos inimigos invejosos, atraiu a ira dos fanáticos, foi perseguido e quase morto, portanto, antecipando a sina do grande mestre Galileu séculos depois. Mas, dentre todos os filósofos gregos, um se destaca entre os principais. Ele foi Pitágoras. O famoso Pitágoras. Temos aqui estudantes de nível médio que passaram recentemente, vão recordar-se do Teorema de Pitágoras. O genial matemático e filósofo grego também ensinava. Mas o interessante da história dele
segundo a sua biografia, em público, ele dizia que a Terra era parada e que o restante girava em torno. Mas, para os seus discípulos privilegiados que o ouviam na intimidade, ele ensinava sobre a reencarnação. Porque ele próprio recordava-se de suas existências anteriores, algumas delas. Recordava-se de ter sido filho de Mercúrio. Recordava-se de ter sido um guerreiro no cerco de Troia, chamado Eufórbio. Recordava-se de ter sido Hermotímio. Recordava-se ainda de ter sido um pescador em Delos chamado Pirro. E lembranças e mais lembranças. Ensinava a reencarnação, ensinava o movimento da Terra e falava sobre a pluralidade dos mundos habitados. Mas se estes nomes ainda são pouco, vamos nos recordar de Sócrates e Platão. Os dois grandes mestres da filosofia de todos os tempos. Falavam abertamente a todos os que os ouviam em praça pública. Os seus discípulos e seus alunos falavam sobre a imortalidade da alma, falavam sobre a necessidade da reencarnação e falavam sobre os diversos mundos e as diversas humanidades espalhadas pelo universo. Além deles, avançando agora, mais adiante, já próximo à Idade Média. Veja que estamos fazendo uma viagem praticamente à velocidade da luz. Vocês nem estão sentindo. Tem gente dormindo já? Não? Então eu vou continuar. Vai acabar. Mas na Idade Média, outros homens geniais que entraram para a história também ensinaram isso. Começaremos falando de Giordano Bruno, que foi queimado vivo em praça pública, porque ele escreveu uma obra chamada De Infinity, Universo e Monde, onde ele falava justamente sobre isso, da infinidade dos mundos no universo. Acarretou como consequência ser queimado em praça pública. Tivemos Galileu, que embora tenha sofrido a pressão da Inquisição, dizia abertamente em suas obras, e especificamente na obra chamada Sistema Cósmico, falava que não há outra alternativa. O mundo, o planeta em que vivemos não pode ser o único, e certamente há outros mundos habitados. Mas além de Galileu, outros nomes desta era, como por exemplo, John Locke, o famoso escritor e filósofo inglês, falava abertamente, sem medo do ridículo, sobre a pluralidade dos mundos. René Descartes, o famoso matemático do plano cartesiano, este escreveu uma obra chamada Teoria dos Turbilhões, e lá ele dizia, neste livro, que ainda está disponível hoje, ele falava abertamente dos mundos habitados. Durante a Idade Média, a pressão da Inquisição era muito forte. Eles falavam mais timidamente, mas diziam. Mas se, por outro lado, os cientistas falavam mais timidamente neste tempo, os artistas falavam abertamente. Os poetas e os grandes escritores deste tempo falavam e escreviam romances, ficções, obviamente, mas todos eles falando, levantando a ideia, esta ideia grandiosa dos mundos. Por exemplo, Cyrano de Bergerac, famoso romancista, e vários outros que o seguiram. Mas à medida que o tempo avança, nós chegamos no século XVIII, e ali nós vamos encontrar outros tempos. A força da igreja dominante já era menor, já estava em decadência, decrescente. E ali nós vamos encontrar homens de gênio, como, por exemplo,
Isaac Newton. E talvez vocês não saibam, mas Isaac Newton também ensinava sobre a pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos encontrar ali Leibniz, o grande matemático, inventor do cálculo diferencial. E talvez vocês não saibam disso, porque ninguém tem obrigação de saber. Mas o cálculo diferencial revolucionou a matemática. Tudo que temos hoje de tecnologia, e mesmo as naves viajando no espaço, devem a sua existência ao cálculo diferencial. Leibniz, co-criador do cálculo diferencial com Isaac Newton, também ensinava esta doutrina. Mas, além deles, nós vamos encontrar outros nomes, porque talvez estes ainda não sejam suficientes para nos comover. Pascal. Pascal também falava sobre isso. E, além deles, os filósofos, os grandes filósofos como o gigante Immanuel Kant. Immanuel Kant chegou a escrever uma obra dedicada à pluralidade dos mundos, onde ele pensa filosoficamente um sistema para explicar. Ou o poeta filósofo Goethe, que talvez você já tenha ouvido falar também, amado em seu país de origem, a Alemanha, assim como Immanuel Kant, Goethe também falava sobre esta doutrina. E muitos outros estudiosos e filósofos, Christian Wolff, William Herschel, e a lista é interminável. Mas é que a minha memória, neste momento, não consegue abranger a todos. O fato, meus amigos, é que nós trouxemos este breve histórico por um motivo muito simples. Depois deles, surgiu na França um homem chamado Camille Flammarion, já no século XIX. Este homem, Camille Flammarion, um astrônomo francês, aos 15 anos de idade escreveu uma obra falando sobre os sistemas do universo. Aos 15 anos de idade, apresentou esta obra no Observatório Astronômico de Paris e foi convidado imediatamente para trabalhar como astrônomo do observatório. Trabalhou lá. Aos 20 anos de idade, pasmem, 20 anos de idade, Camille Flammarion escreve uma outra obra. Esta obra chamada A Pluralidade dos Mundos Habitados, onde ele fala sobre tudo isso, sobre este histórico que eu resumi brevemente. Fala dos mundos, das diferenças físicas entre os mundos no universo, fala das galáxias, fala do infinito, do espaço, do tempo. Fala das condições de habitabilidade nos diversos mundos. E conclui depois, em 2 capítulos maravilhosos, filosoficamente, levando à conclusão de que realmente a única alternativa neste sentido é a pluralidade. Uma obra genial, que ele rendeu um elogio de seu chefe. O seu chefe chegou para ele e disse: o seu chefe no observatório astronômico foi o descobridor, por exemplo, do planeta Júpiter. E o seu chefe o elogiou depois da publicação desta obra. Disse para ele: meu filho, você não é um astrônomo, é um poeta. E o demitiu. Um pouco mais tarde o contratou de novo, porque ele era muito bom. Ele era muito bom. Escreveu muitas obras voltadas à astronomia acadêmica e popular. Uma de suas obras, inclusive, até poucos anos atrás, um catálogo de exoplanetas, ainda era considerado o melhor do mundo.
vencido nas últimas décadas devido ao grande avanço tecnológico. Este homem, Camille Flammarion, foi contemporâneo de um outro nesta mesma época. Porque então nós chegamos finalmente ao ano de 1857. E ali, em Paris, será publicada por Allan Kardec o Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita. E fizemos este passeio porque na questão de número 55, porque o Livro dos Espíritos, há aqueles que estiverem aqui pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, é um livro de perguntas e respostas, onde Allan Kardec questionava e os espíritos respondiam. Na questão de número 55, Allan Kardec vai perguntar: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Todos? São habitados todos os globos que se movem no espaço? Que pergunta! A qual os espíritos responderam: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. O argumento que está colocado nesta resposta é muito simples. É que quando nós observamos o mundo em que vivemos, este planeta que habitamos, e quando ao mesmo tempo pensamos na ideia de Deus, nós nos deparamos com uma contradição, ou uma aparente contradição. Porque quando, meus amigos, vocês olham para fora, à noite, nessas noites de céu limpo, e quando você olha para fora e vê as estrelas, se não fez ainda, faça na primeira oportunidade. Olhe para as estrelas. E quando nós pensamos nas estrelas no universo, e pensamos no Criador de todas as coisas, pensamos em Deus, cresce dentro da gente uma sensação tão boa de alegria, de esperança. Mas de repente, quando você lembra que habita este mundo, e pensa em todas as vicissitudes inerentes à habitação neste mundo, de repente dá uma melancolia, uma certa tristeza. E portanto são dois fatos que se colocam um diante do outro. De um lado a perfeição, Deus. Do outro, este mundo incompleto, inacabado, imperfeito. De um lado pensamos nas infinitas possibilidades que Deus tem a nos oferecer, o universo afora. E de outro pensamos em todas as lutas diárias, as vicissitudes, as aflições do nosso dia a dia. Então pensamos na bondade divina e ao mesmo tempo, quando lembramos do mundo em que estamos vivendo, o que nos vem à cabeça é a maldade, a existência do mal, a incompreensão, as dificuldades de convivência, as dores, as lutas, os sofrimentos. Então, por este
simples fato, por esta simples comparação, nós devemos parar para refletir que o perfeito criou algo que é extremamente imperfeito. Este mundo. Incompleto. E aí, não estamos discutindo aqui, neste momento, me perdoem, a possibilidade de Deus não existir, porque nós temos a convicção. É princípio basilar desta doutrina que defendemos. Ele existe. Mas então fica alguma coisa faltando. Porque o perfeito criou este mundo. Criou infinitos. Mas num dos menores, num dos mais mal acabados, Ele nos colocou. Nesta aparente contradição é que nós devemos concluir que a Terra não pode ser o único planeta habitado. É o que estão dizendo os Espíritos nessa resposta. E aí, como que a gente vai, então, desenvolver a ideia? Ora, se você pensar na natureza, você vai perceber que tudo na natureza é ato contínuo no seu desenvolvimento. Há uma continuidade, não há lacunas. A natureza não dá saltos. Isso nem somos nós que estamos dizendo, isso é um axioma das ciências naturais. A ciência não dá saltos. Então a gente percebe que desde o menor dos seres, o mais simples, organicamente falando, até nós, dentre os mais complexos, há continuidade. Continuidade. Sem saltos. Há um progresso contínuo e gradativo. Por que não, então, levar do conhecido para o desconhecido? Então nós vamos perceber que se Deus criou este mundo que habitamos, e nós percebemos em nosso dia a dia, a não ser que a gente tenha síndrome de Poliana, nós percebemos em nosso dia a dia que Ele é um mundo imperfeito e que nós somos seres imperfeitos. É porque nós, estes seres imperfeitos, neste mundo, estamos dentro de uma escala que é contínua e ininterrupta. Então, quando a gente olha apenas uma fração, parece que está tudo errado. E parece que o Criador se equivocou. Parece que Ele não é tão perfeito assim. Mas quando nós temos a capacidade de nos elevar, e se pudéssemos olhar o planeta Terra e os seres nós que habitamos aqui, dentro do conjunto da criação, nós vamos perceber a harmonia, a continuidade, o progresso. Porque nós estamos inseridos numa lei de progresso. Não é por outro motivo que em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, que se chama Há muitas moradas na casa de meu Pai. E talvez vocês não tenham pensado ainda, mas por que será que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo?
Talvez alguns mais incautos devessem estar pensando agora, ele nem deveria estar falando desses assuntos numa palestra pública. É o terceiro capítulo, que é a base da obra. É princípio fundamental da doutrina. Não é à toa, então, que no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai fazer uma classificação que não tem nada de absoluta, é muito mais didática, mas ele faz uma classificação clara e compreensível ao nosso alcance. Ele vai dizer, então, que existem no universo mundos primitivos. Os mundos destinados à encarnação daqueles espíritos que saíram há menos tempo das mãos do Criador. Nestes mundos reina ainda a selvageria, a brutalidade, a fealdade. Mas há ainda no universo os mundos de provas e expiações. São mundos destinados a espíritos um pouco mais vividos, experimentados, que nestes mundos têm a oportunidade de viver provas e de expiar seus equívocos cometidos no passado. Há ainda os mundos regeneradores, que são como que períodos em que o espírito, depois de grandes lutas, se refaz. E depois, os mundos felizes, ditosos, onde o bem predomina sobre o mal. E, por fim, os mundos celestes, a morada dos espíritos puros. Mas, então, talvez algum de vocês ainda não saiba. Talvez algum ainda não saiba. Eu vou dizer, adivinhem, nós, moradores deste mundo, estamos em qual destas 5 categorias? Dou uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, ninguém dá mais? Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Então vai dizer Allan Kardec, um mundo de provas e expiações, imagine um hospital. Imaginou? Imaginou um hospital? Mas ele continua, agora imagine uma penitenciária. Imaginou? Agora imagine um lugar malsão, onde as enfermidades se alastram. Imaginou? E então ele diz, a terra é tudo isso. É hospital, é prisão, é um sítio malsão. Vêm para este mundo os espíritos que estão doentes. Porque só vai para o hospital quem está doente. Vem para esse mundo os que precisam de corrigenda, porque só vai para o penitenciário quem precisa de correção. E nós aqui na convivência estamos sujeitos às doenças, às vicissitudes, às aflições. Porque só quem vai para esses lugares é contaminado. O mundo em que vivemos, incompleto, imperfeito, colocado dentro de uma escala, então passa a fazer todo sentido. E aquilo que nos parece, então, uma injustiça ou uma falha do Criador, passa a ter significado para o nosso dia a dia. Aquilo que aparentemente estava desconectado, porque de fato, além dessas sensações que eu falei para vocês, provavelmente ao olhar para as estrelas, talvez você sinta ainda que se existe vida em outros mundos,
parece que nós estamos apartados, isolados. Vemos então que os planetas se movem. Você já contemplou Vênus, Marte nos céus? E os mundos se movem, e muitos outros que as nossas vistas não alcançam. E parece que estamos aqui tão sós, apartados de todo esse movimento, de toda esta caminhada. Mas nós estamos inseridos em um contexto de continuidade, de progresso. E a humanidade, meus amigos, não é a humanidade que vive apenas neste mundo. A humanidade é a humanidade universal. Há laços que nos ligam, embora nós, no estado atual, não tenhamos condição de perceber. Mas há um laço acima de todos os outros que nos liga. E esse nós podemos perceber. É porque todos nós temos um rei solar. Ele não é um criador de religiões. É o rei solar. E em João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, este rei solar na terra disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já teria dito. Crede em Deus? Então crede em mim. Me vou para vos preparar o lugar, e depois voltarei para trazê-los, para que estejais onde eu estiver. Este é o grande laço que nos liga a todos neste sistema. O co-criador com Deus, o Cristo, responsável pela condução de milhares de bilhares de almas. Este não é um pastor. Este não é um pastor de um mísero rebanho. Porque ele já havia dito que há muitas ovelhas que não são deste aprisco. Muitas ovelhas não são deste aprisco. E de outro lado, disse também que nenhuma de suas ovelhas ficará perdida. Nenhuma. Porque a missão do incomparável, a missão deste ser da maior envergadura que nós poderíamos conhecer, é conduzir todas as humanidades do espaço que estão sob sua responsabilidade, conduzir aos pés do Criador. Então, nós acreditamos que há de chegar aquele momento que ele predisse à mulher no poço de Samaria. Quando ela perguntou se deveria adorar a Deus no templo ou no monte, e ele disse: nem no templo nem no monte, chegará o momento em que Deus será adorado em espírito e verdade. Porque Deus, como a doutrina espírita nos apresenta, Deus como Ele quis nos apresentar, é um Deus cósmico. É um Deus imaterial, é a inteligência suprema, é um Deus universal. É um Deus que não é a criação, mas que está presente na criação. Porque uma coisa é simplesmente criar. Simplesmente criar, olha a ousadia. Uma coisa não é apenas criar, mas outra coisa é criar e manter esta obra.
É este Deus que a doutrina espírita nos apresenta. É dele que nós queremos nos aproximar. E talvez, muito naturalmente, vocês talvez façam um questionamento. Com os avanços atuais, toda a tecnologia, e se eu não estiver muito atrasado, parece-me que chegaram finalmente a algumas sondas ao planeta Marte. E me parece que tem uns robozinhos andando já em Marte. Já viram as fotos? Eu vi outro dia. Tem fotos do planeta Marte. E talvez você esteja perguntando assim, mas cadê as pessoas que vivem naquele mundo? Isso não abala, não? Ai, meu Deus. Diria Allan Kardec aqui no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, fé verdadeira e inabalável só que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nesta época, o robô chegou, não fotografou ninguém. O que você tem a dizer? Espírita. Nós estamos diante de uma questão ontológica da natureza dos seres. Nossas percepções e instrumentos não são capazes, da mesma maneira que aqui, neste momento, estamos cercados de espíritos e nenhum instrumento nosso está captando. Porque nossos instrumentos não são adequados a isso. Vibram com frequências distintas. Meus amigos, para encerrar. Então, quando você for para casa hoje, servir a jantinha para o seu filhinho de 5 anos, de 15, de 30, o filho marido, que às vezes tem. Quando você ajudar a sua esposa, colocar o neném para dormir, dá uma abridinha na janela. Hoje não vai chover. Dá uma abridinha. Abre a janela. E eu tenho certeza que agora, com ouvidos mais atentos, a gente vai perceber que este universo canta as glórias do Criador. Que as estrelas nos falam. E você vai dizer, ouvir estrelas, perdeste o senso. Não. Aprendendo e amando. Hoje seremos capazes, mais do que antes, de ouvir e de entender estrelas. Pela atenção de vocês, muito obrigado.